Mas este também é um momento muito especial But it's also a very special moment dessa cerimônia, of this ceremony. porque você vai ouvir uma palavra vinda de Deus. You guys are gonna hear a word from our living God, E essa palavra pode mudar histórias. and this word can move Essa palavra pode stories. mudar situações. This word can move situations. Essa palavra pode dar novos caminhos. This word can give new paths, E essa palavra pode abrir portas. and this word can open doors. Então, que nós possamos meditar So that we can meditate on this word no que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. and on what God is going to put in your hearts tonight. E a palavra que eu vou ministrar hoje, ela está em Marcos capítulo 10. So the word's going to be in Mark chapter 10, 10 e o versículo de número 13 verse 13 em diante. and a little later. Diz assim a palavra. Pode permanecer assentados, You guys can stay sitting. vai ser breve aqui. E traziam, aliás, vamos ficar de pé. Actually, can you? Nós estamos can diante do everyone Rei stand dos up? Reis, Senhor dos Senhores, diante da palavra, amém? We're in E essa front of the Lord palavra, and we're in front of ela é God. ministrada e até os anjos ficam em reverência a esta palavra. And this word is from the Lord, and even the angels stay standing. Então, em Marcos capítulo 10, verso 13, diz assim: So in Mark chapter 10, verse 13, it states, E traziam as crianças para que tocassem Jesus. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. so it says, people were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. E para a gente encerrar essa leitura, o versículo 15 diz: And to finish, verse 15 says, Em verdade vos digo que qualquer que receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, que não receber, de maneira nenhuma não entrará nele. It says, Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Deus, nós vamos orar ao Senhor, God, we're gonna pray to you, que esta palavra penetre no mais profundo de cada coração, Senhor, that this word goes into the hearts of every one of us, e que vidas possam ser transformadas, and that lives can be transformed, e que o teu poder possa ser derramado aqui, and that your power and your will would be poured on us, e que o Senhor possa fazer conforme a tua vontade, and so that we can do your will, Lord, em cada coração e em cada vida, in every heart and in every life, em nome de Jesus. in the name of Jesus. Todos digam amém. Amen. Pode se assentar. You guys can have a seat. Irmãos, coisa mais alegre do mundo é estar na presença do Senhor. The most happiest thing you can do is be in the presence of God. Hoje nós vamos meditar em um dos episódios mais doces e reveladores da palavra. So today we're going to meditate on one of the most sweetest of verses. Essa passagem que nós lemos em Marcos, This passage that we read in Mark, que nos convida a olhar para o reino de Deus com o coração leve, it invites us to look at the kingdom of God with our hearts light, transbordando de festa e confiança. while it overboards with this confidence and with this joyfulness. Mas como os discípulos tentaram colocar um obstáculo, But when the disciples decided to put this boundary around it, muitas pessoas se perguntam: a lot of people ask, será que eu tenho chance de chegar até Jesus? do you think I have a chance to reach Jesus? Esses obstáculos são tão grandes These boundaries are so big, que pessoas colocam no nosso caminho justamente com a intenção de nos impedir ir até Jesus. and people, they put these obstacles around us that it makes us
divert from the path that God has. E eu faço uma pergunta aqui nesta noite. So I have a question tonight. Quem pode chegar até Jesus? Who can reach Jesus? Quem pode vencer esses obstáculos? Who can overcome these obstacles? E a resposta ela é bem contundente e certa. And the response is very straightforward. Você pode. You can. Você que tem obstáculos na sua vida. You who have obstacles in your life. Você que tem ouvido palavras para te desanimar de estar na presença de Jesus. You guys who have the thoughts of being just unmotivated, you can reach them. Venha comigo no cenário aqui desta passagem. So we're going to go into a little scenario from the passage. As mães trazem os filhos até Jesus, The mothers bring their children up to Jesus, querendo que Jesus toque nelas. and they want Jesus to touch their kids. Certamente algumas daquelas mães And of course, a couple of the moms, devem ter escutado as palavras daquela mulher que foi curada apenas tocar na orla do vestido. some of those moms, they've heard from the story of when the woman touched Jesus, Do vestido de Jesus, é claro. who touched the robes of Jesus. Então, quem de nós que ouvíssemos que Jesus curou alguém porque tocou, So who of us who just heard, who've only heard that when you touch just the robes of Jesus, não gostaria que ele tocasse nos nossos filhos? don't want him to touch our kids? É por isso que nesta noite essas crianças foram tocadas por Jesus. It's why that tonight our kids were Porque os touched by pais God's que trouxeram hands. essas crianças no altar Because foram os those- pais que já ouviram as maravilhas que o Senhor operou na vida deles e na vida de quem eles amam. Because those parents brought their kids up to Jesus because they heard and they seen the miracles of what Jesus has done for them. E talvez muitos obstáculos surgiram, And although a lot of these obstacles, they've overcome those people. até vocês chegarem aqui no altar e consagrar seus filhos a And Jesus. up until they got up to this altar. Então eu respondo a pergunta: quem pode chegar até Jesus? So now I ask, who can go up to Jesus? Você pode chegar até Jesus. You guys can go up to Jesus. Vocês vieram no altar e chegaram até Jesus com seus filhos. You guys has come up to the altar and presented your child up to Jesus. Jesus não pode entrar em contradição com a sua palavra. Jesus can't go against your word. E a sua palavra diz que ele não rejeita um coração contrito e humilhado. And your word says that you can't go, that Jesus can't go against. É por isso que eu digo a vocês que vocês e nós podemos ir até Jesus. And this is why I tell you that both you and I can go up to Jesus. A nossa realidade muitas vezes, And a lot of the times our reality, nós mesmos criamos barreiras e achamos que precisamos estar perfeitos. we ourselves, we put these boundaries, these obstacles, thinking that we have to be perfect. Mas uma coisa eu digo a vocês: But the one thing I tell you, nós estamos errados pensando assim. that we're wrong when we think Porque a that. própria palavra de Deus diz Because the proper word of God que só existe um perfeito e que não erra, é o Senhor Jesus. that there is only one perfect person. Enquanto who does estamos nesta make terra, it nós wrong. estamos sujeitos a errar. And while E aquele que não erra, atire hoje a primeira pedra. we're still on this earth, we're always wrong. Então, o que o Senhor quer não é perfeição. So what the Lord wants isn't perfection. Ele quer aqueles que buscam a perfeição. He wants those who go after perfection. Ele sabe que não somos perfeitos. He knows that we're not perfect. Ele sabe que nós temos limites. He knows that we have limits. Porque quem nos criou foi Ele. Because the person who created us was Him. E assim como Ele criou o mar, And just like He created the ocean, e Ele criou a praia, and He created the beach, existe um limite entre os dois. there's a limit between those two as well. Mar e praia. The ocean and the beach, E areia. and sand. Assim também nós temos nossos limites e Deus sabe disso. Just like that, we also have our limits, and God understands that. Então nesta noite lembre-se de uma coisa: So tonight, just remember this one thing. torne-se como uma criança a partir de hoje. Turn into a child from tonight forward. Mas como assim eu tenho que ir ao ventre da minha mãe e nascer de novo? But how is this? Do I have to go back into my mother's womb and be born Como again? Nicodemos, que teve um encontro com Jesus, And be like a little kid and e Jesus go up to olha para Jesus ele e again? diz: o que te importa é nascer de novo.
And Jesus goes up to them and says, what's important is to be born E again. talvez há pessoas aqui que estão se perguntando, And a couple of you guys might be thinking, como Nicodemos perguntou, just like Nicodemus asked, como pode um homem já avançado em idade, um homem já adulto, how can a man who's already an adult nascer de novo? be born again? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Do I have to go back into my mother to be born again? Jesus olha para ele e diz, você não precisa. Jesus looks at him and says, you don't need to. E nem é possível se Deus não quiser, porque Deus, se quiser, Ele faz o sobrenatural acontecer. And it's not even possible unless God wants to, because only God can do the Mas o que supernatural. Jesus estava querendo dizer é que nós devemos nascer da água e do Espírito para uma nova vida de comunhão, de entrega e de renúncia na presença de Deus. But what Aleluia. God is actually saying is that you have to go back into the waters and be born again by the Spirit. Então não pense que você precisa estar perfeito para vir a Jesus. So don't think that you have to be perfect to go back to God. Porque se fosse assim, a igreja não precisava existir. Because if it was like that, then the church wouldn't have been existed. Porque a igreja é um lugar de gentes imperfeitos, buscando a perfeição. Because church is a place where the most imperfect people will go after perfection. E se a igreja existe é para aperfeiçoar os santos e eles chegarem na estatura de um varão e de varoa perfeitos na presença de And Deus. church is where you go Homens e after mulheres. perfection so that men and women can go and look at him. Isso só vai acontecer lá no céu. And this only happens when you go up to Então a heaven. primeira pergunta você e eu já respondemos. Quem pode chegar até Jesus? So the first question we've already asked. Olha Who para o can teu go irmão e up to diga, Jesus? você. Look at your brother and Olha para o sister irmão and que está say, do lado. it's Você you. pode chegar até Jesus. Look at the person to your side and say, you can reach Jesus. Você tem esse poder. You have that power. Aquele que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, a seu tempo ele exaltará. Those who humble himself can go up to Jesus and say, he is exalted. Então vamos para o outro sentido da palavra. So we're going to go into another part of the word. Jesus não é obstáculo para ninguém. Jesus isn't an obstacle for anyone. As pessoas são. The people are. Quem foi que tentou impedir as crianças chegarem até Jesus? Who were the people who tried to deny the children to go up to Jesus? Os discípulos. It was the disciples. Porque eles certamente pensavam como muitos pensam. Because they thought, just like as a lot of adults think, Nós temos coisas mais importantes do que olhar para crianças. we have way more important things to do than just to look at kids. Mas eu digo uma coisa a vocês. But I tell you one thing. Se nós não nos tornarmos como elas, jamais entraremos no céu. If we don't turn into kids again, we won't go up to heaven. Peraí, mas por que te tornar uma criança? Wait, but why should we turn back into kids? É porque uma criança você disciplina ela aqui agora. Because as a kid, you discipline them now. Daqui a pouco você pede um abraço, ele vem, te abraça e te beija. And then a little while later, you ask for a hug Porque and o they give you a hug coração and é a kiss. limpo. Because their hearts are clean. Uma criança, muitas vezes, ele fala a verdade que muito adulto não fala pra gente. As a kid, a lot of the kids, they tell the truth. But as an adult, a lot of people won't tell them. Uma certa criança olhou para a mãe e disse: "Senhora é linda." One time this kid said, "Mom, you're beautiful. É muito bonita, senhora. You're very beautiful." Uma criancinha pequena. A little kid. Ela falou: "Senhora, você é linda, mamãe." And he said, "You're so beautiful, Mom." E a mamãe ficou toda feliz e sorridente. Quem não ficaria, não é verdade? And the mom was so happy. She smiled. Só que essa criança, com a sinceridade de uma criança, alguns minutos depois, And just like as a kid, with the sincerity as a kid, a couple minutes later, ela disse: "Só não é bonita uma coisa na senhora." he said that there's only one thing that isn't beautiful in you. Depois dele ter falado que ela era linda, Just after he said that you're pretty. e ela perguntou: "O que não é lindo em mim?" And then she asked, "What's not beautiful in me?" "O seu rosto." And he said, "Your face." A sinceridade de uma criança. That's the sincerity Ele of a quis kid. expressar que a sua mãe é linda, porque ela ama. So the kid decided to say, "Mom, you're beautiful," because he loves her. Porque ela trata dele, Because she takes care of him. porque ela entende ele. Because she understands him. Mas ela explicou depois no vídeo But afterwards, she explained in the video, que ela não estava arrumada, ela tinha acabado de se levantar. but she wasn't ready. She just woken up. Então ele teve aquele contraste, né? Ele disse: "A minha mãe é bonita, mas agora ela não está, mas ela continua sendo linda, porque ela é minha mãe, e ela é bonita por dentro e ela é a minha heroína." So there was this contrast because
the kid, he knows that his mom's beautiful, but at that time she wasn't because she just woke up. But he has the sincerity and he knows that his mom's beautiful. Qual o ponto que eu quero que vocês entendam? So what's the point that I want you guys to understand? Tornar-se uma criança, Turn back into a kid. nós passamos a ser sinceros. We have to be sincere. Tornar a ser uma criança, nós passamos a saber perdoar. To turn back into a kid, we have to understand how to forgive. E se tornar uma criança, por isso que das tais é o reino dos céus, And to turn back to a kid to go into heaven, nós passamos a amar com um amor incondicional, até mesmo aqueles que nos ferem e até mesmo aqueles que nos disciplinam. we have to learn how to love unconditional, especially to those who discipline us and those who are against us. E no texto que nós lemos em Marcos, agora no versículo 14, In the book of Mark again, but this time in the verse 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. It says, when Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little kids come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Então, como esse ato lindo que nós vimos aqui nessa noite, So just like this act beautiful that we saw, Jesus quer que você seja apresentado a Ele também. Jesus wants you to be presented to him as well. Jesus quer que você se entregue a Ele também. Jesus wants you to give yourself to him. Porque o coração de Deus é um coração bondoso. Because the heart of Jesus is unconditional. E a porta de Deus estará sempre aberta para o filho que bate. And The door of God is open all the time for who knock. Amém? Glória a Deus. A porta de Deus vai estar sempre aberta para você. Não importa se você pense que não tem como chegar a Jesus. the door of God is always open to him. Don't think that it's not for you. Torne-se uma criança. So turn back into a kid. E em Marcos capítulo 10 e o versículo 15 que nós lemos, So back in Mark in chapter 10 in verse 15, diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, it says, truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little kid de maneira nenhuma entrará nele. will never enter it. Então, a gente não deve receber o reino de Deus So we shouldn't try and go into the kingdom of God com as nossas malícias de pensamentos, with our malicious thoughts, de que somos os piores na face da terra e não há chance para nós. while thinking we have no chance in coming in. O que Deus quer dizer com isso? What God wants to say with this, Entrega o teu caminho ao Senhor, He says, give your path to Jesus. confie nele Trust in God, e tudo mais Ele fará. and everything else He will do. Não importa como você entrou aqui nessa noite, It doesn't matter how you came into não it. importa como nós estamos diante de Deus. It doesn't matter how we are before God. Eu não faço apologia ao pecado porque Deus odeia o pecado, mas eu tenho que dizer que Deus ama o pecador. Although I do not like sin, we just have to. I do say that God will forgive you. E quando Deus ama alguém, And when God loves someone, Ele vai ao extremo para ajudar essa pessoa. He will go to the extreme to help Me you. prova na palavra. And it proves in the Word. João 8,36. It says in John 8:31. Porque Deus amou o mundo de tal maneira It says that because God so loved the world, que deu seu único filho, He gave His one and only Son, para que todo aquele que nele crê não pereça, for those who believe, mas tenha a vida eterna. for those who believe will not perish but will have eternal life. Então, primeira coisa, olhar as crianças, a gente vai saber o que Deus quer de nós. So the first thing is that we have to turn into little kids. A nossa transformação não depende de nós, depende de Deus. Our transformation doesn't depend on us, it depends on God. Mas Deus, Ele não arrebenta o coração de ninguém e nem invade. But God will never break your heart. Deus bate na He- porta do nosso coração. He knocks on the door of our hearts. Se nós abrirmos, If we open our hearts, Ele entrará, He comes in Ele ceará conosco and He will be with us. e fará morada em nós.
and He will work in us. Então, quem pode chegar até Jesus? So who can come up to Jesus? Você pode chegar e eu posso chegar até You guys Jesus. can go and also Não por as well. justiça própria, porque a nossa justiça diante de Deus But not with justice, because our justice comes from God. é como trapo de imundícia, é como algo sujo. It's like something dirty. Mas nós somos justificados pela misericórdia do Senhor. But we're justified by the grace and the mercy of God. Nós somos salvos não por nossos atos. We're saved, but not from our acts. Porque se o Senhor olhasse os nossos atos, Because if God looked at our hoje acts, mesmo nós falhamos com Deus muitas vezes. just today Mas Ele We olha failed pelas by God. suas misericórdias, but He looks at our mercy, que são a causa de não sermos consumidos. which isn't by E us essas being misericórdias consumed, duram eternamente. and His mercy will last forever. Então nós vimos que não existe obstáculo para chegar até Jesus. Amém, So igreja? we see that there's no obstacle. Nós that vimos que o can- Senhor não manda embora ninguém que vem até Ele. Pelo contrário, Ele abraça. And we see that God doesn't reject anyone. He opens everyone with His Nós arms temos que open. ter primeiramente simplicidade e confiança de que Deus pode nos mudar. We have to have simplicity and we have to trust. E em último lugar, And in last place, quando nós cremos que podemos chegar até Jesus, when we believe that we can go up to Jesus, quando nós não olhamos para a multidão que coloca obstáculos em nosso caminho, when we don't look at the crowds that put obstacles in our way, quando nós entramos com confiança e simplicidade na presença de Deus, when we go into the presence of God with the simplicity and with the confidence that we have. a palavra de Deus diz em Marcos 10:16, The word of God says in Mark 10:16, Jesus tomando-os nos braços e pondo as mãos sobre eles, os abençoou. and He took the children in His arms, placed His hands on them and blessed Jesus quer te abençoar nesta noite. them. God wants to bless you in this night. Você veio até Jesus nesta noite, mas muitos tentaram te impedir. You came to God up here until now, but a lot of people have tried to put obstacles in your Tem way. muita coisa tentando te impedir abraçar Jesus. There's a lot of things that are trying to block your way from hugging Jesus. Talvez pessoas, Sometimes it's people, talvez você mesmo, maybe it's yourself, talvez situações que você pensa que nunca vão ser solucionadas, maybe it's situations that you think that will mas never reach Him. eu quero te dizer, nada disso vai te impedir But I just want to tell you that none of those reasons will ever stop de you. abraçar Jesus nessa noite. And so hug Jesus tonight. Mas como eu tenho que fazer, pastor? But what am I supposed to do? Torne-se como uma criança diante do Senhor. Turn back into a kid in front of God. Criança não tem medo de chorar. Kids aren't scared to cry. Criança não tem medo de abraçar. Kids aren't scared to hug again. Criança não tem vingança no seu coração. Kids don't have vengeance in their hearts. Criança não tem armas humanas. Kids don't have Guns. human weapons. E se nós queremos And if we want to, chegar até Jesus, and if we want to go up to Jesus, os obstáculos não vão nos impedir. those obstacles won't affect us. Os problemas da nossa vida não vão nos impedir. Those problems in our lives won't block us. Porque Jesus sempre vai estar de braços abertos. Because Jesus will always have His arms wide E a open. Bíblia diz que Ele jamais rejeita um coração humilhado diante dele. And it says that Jesus will always receive His wide Coloque-se open de with pé your nesta arms humble noite, to em Him. nome de Jesus. If everyone can stand up, Quantos podem aplaudir a Jesus nesta noite? if you guys can clap. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, I like that if everyone can close their eyes, please. lembre-se do grande amor de Jesus Remember God's great love que Ele tem por você. that He has for you. E Ele está te chamando nesta noite And He's calling you tonight para se tornar uma criança na presença dEle. to turn back into a child in His presence. Mas o que o Senhor está querendo dizer, pastor? But what does the Lord want me to say? Há pessoas aqui nesta noite, quem sabe, The people here in this room know. que estão sentindo tão distante de Deus, Those who are feeling just so distant from God, que você pensa que é a última pessoa que Deus quer perto dele. that you think that you're the last person God wants by Mas your eu te side. digo que isso é mentira, But I tell you, it's a lie. porque Jesus sempre está pronto a receber quem vem até Ele.
Because Jesus is always ready to receive those who want to come up to E him. esta noite Ele te chama para perto dEle. And tonight he asks you to come closer to him. Esta noite Ele te dá uma oportunidade Tonight he asks to give you an de opportunity estar abraçando Ele neste lugar. so that you can hug him right now. Mas pastor, muita gente me impediu como os discípulos. But Pastor, a lot of people just like the disciples blocked me. Mas quem sabe os seus discípulos são outras coisas But who knows that your disciples is something else que estão impedindo você chegar até Jesus. that is blocking your path to go into Jesus. Mas eu te digo que esta noite o Senhor preparou But I tell you that tonight para a Jesus sua prepared vida. for your life. Assim como essas crianças foram recebidas por Deus. Just like the kids were received by God. Porque elas não têm condições de ter maldade no coração. Because they don't have the power to know what's bad in their São hearts. crianças, são babies. They're kids, they're babies. O Senhor vê no teu coração a mudança nesta noite. God sees the shift in your hearts. Você com esta palavra no seu coração So keep this word in your hearts. já se tornou uma criança na presença do Senhor. And you've already turned back into a kid. E eu quero apresentar você a Ele. And I want to present you to him. Como eu devo fazer, pastor? What am I supposed to do? Primeira coisa, humilhar-se diante dele. First is to humble yourselves in A front of him. segunda coisa, declarar diante dele. The second is to declare to the Lord. Então, como eu me humilho diante do Senhor? Levantando a sua mão para Ele, dizendo: eu sou dependente do Senhor. By raising your hand and saying that I am dependent on you, Lord, that's how you humble Eu yourselves. preciso do Senhor. I need you, Lord. Eu não tenho força para ir até o Senhor, I don't have the force or the willpower to go up to you, Lord. mas eu levanto a minha mão e o Senhor fará o restante. But I lift up my hands and you can do the rest, Quem Lord. quer se entregar a Jesus nesta noite, levanta a tua mão direita para o céu e diga: eu quero, Senhor. Raise your right hand up and say that, Lord, I want you. Amém. Temos duas Amém. pessoas levantando as suas mãos. We have two Glórias two a people Deus. here raising up their hands. Louvado seja o Senhor. Glory Quem to mais God. nesta noite Who else tonight quer retornar para os caminhos de Jesus? want to go back to your path going to Jesus? Quer fazer uma nova aliança com Jesus? Who wants to make a new alliance with Jesus? Aonde você está mesmo? Wherever you are right now, Levante a sua mão direita para o céu. raise your right arm to the sky, Eu vou apresentar você para Jesus. and I'll present you to E Jesus. como Jesus recebeu o Eiran, And just like Jesus received Aiden, recebeu o Yuri received Yuri, e recebeu a Brenda. and received Brenda, Se o seu coração está como de uma criança neste momento, if your heart's just like a kid at this moment, o Senhor te recebe também. the Lord receives you as Tem well. mais alguém para Jesus nesta noite? Levanta a sua mão direita. Is there any other person? Raise your right hand Se up não to the tem, eu sky. quero fazer uma oração breve a você. If not, I just want to do a short prayer for you Coloque a guys. mão no teu coração Put a hand on your heart e diga: Senhor Jesus, and say, Lord God, aqui eu estou na tua presença. here I am in your presence. Eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, mas o Senhor sabe que eu te amo. I have my problems, I have my difficulties, but Lord, you know I love E o you. pastor pregou esta palavra e eu quero a cada dia me tornar uma criança, And the pastor preached this word, and every day I want to turn into a para child ter como chegar ao Senhor quando precisar. so that I can go up to the Lord when I need to. Senhor, abençoa essas vidas agora. Lord, bless these lives right now. Abençoa essas duas vidas que se decidiram ao Senhor, Lord, bless these two lives that decided to turn to you que se today. entregaram ou reconciliaram com o Senhor. Who wants to rebuild their relationship with you. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, And that the hand of God is como above está them. sobre essas crianças que foram apresentadas nesta noite. Is upon these kids that were presented tonight. E que eles possam ter o início de uma nova jornada agora com o Senhor. And so that their journey can start going back to the Uma Lord. jornada de vitória e de bênçãos. This journey of blessings Em of nome de victory. Jesus, todos digam In amém. the name of God. Dê um everyone aplauso a say amen. Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. God bless. Aproveitando que estão de pé, nós já vamos partir para o final deste culto nesta noite. All right, so we're just going to go to the end of service tonight. Glória a Deus. Aliás, eu gostaria que os irmãos se assentassem. Nós vamos para a ceia daqui a uns minutinhos, já vamos encerrar. All right, so if you guys A can sit festa está back down. tão linda que eu esqueci de recolher os dízimos e ofertas, amém? Mas como o culto ele tem a sua
a sua grade de segmentos, Just like the service was just so beautiful, nós não podemos deixar também desta ordenança tão importante, we can't leave out this Que part that's so são os important, dízimos e ofertas, amém? which is the tithes and offerings. E esse dízimo e oferta que você traz no altar do Senhor, And these tithes and offerings that you bring up to the altar, você vai continuar ajudando esta obra a seguir adiante. you will continue helping Igreja, this church seguir adiante, amém? forward. E nós vamos então, nesse momento, entregar os envelopes. So we're going to pass out the envelopes. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos trazer com alegria no altar do Senhor. And just like the word states, we have to bring up with joy in our hearts. Porque se nós chegamos até aqui nesse domingo à noite, Because if we got here tonight, é porque Deus nos ajudou. it's because God helped us. Nós tivemos uma semana de trabalho e recebemos o nosso pago por isso, porque Deus nos ajudou. We worked this week, and God helped us work this week. Deus nos fez invisíveis diante dos nossos inimigos, porque Ele nos ama, amém? God made us invisible in front of our enemies because He loves us. E nós vamos ter mais uma semana de vitória. And we're going to have one more week of victory. Então, entregue o seu dízimo. So give your tithes and Se offerings. você tiver no seu coração o desejo de fazer uma oferta para essa igreja, fique à vontade. If you decide that you have it in your heart to give an offering, you are free. E uma feel coisa eu free te to falo, do so. que você está investindo no reino de Deus, e esse reino nunca fale. And let me just say, you are investing in the kingdom of God, and this kingdom of God never E Ele vai te fails. ajudar a vencer as suas dificuldades, amém? And He will help you conquer these difficulties that Então you preencha o seu envelope e nós já vamos orar por você também, pelos dízimos e ofertas. have. So E depois fill, nós vamos passar para a ceia do Senhor e já dar o termo. so fill out your envelopes and bring them up, and then we're just going to go up to the communion. Amém? Vamos ficar de pé? All right, if everyone can stand up. Vamos apresentar essas dádivas diante do Senhor, amém? We're going to present these offerings to the Glória a Lord. Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estão os dizimistas nessa noite Lord God, here are the offerings for tonight. e os ofertantes também, Senhor. And the offered Então nós tithes. apresentamos diante do Senhor So we present these in front of the cada Lord. família aqui representada e cada dizimista. Each family and each person who gives these, Que o Senhor continue abençoando. and that the Lord continues to bless Que o them. Senhor continue dando força para o trabalho. That the Lord continues to give them force while Que working. o Senhor continue abrindo melhores portas para os teus filhos. And that the Lord continues to open the E que os better nossos doors for them. celeiros sejam abençoados. And so that we can still keep being blessed. E que a nossa casa sinta a presença da glória do Senhor. And that our house continues to feel E the que a presence of prosperidade God. do Senhor nos alcance a cada dia. And that God's prosperous reaches us every day. Em nome de Jesus. In the name of Amém. Jesus. Amen. Pode se assentar os demais, tragam os You seus guys can dízimos e sit ofertas. down, and you guys can also bring off your offerings. Enquanto os irmãos vão trazendo, nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. While you guys are all, coming up, we're gonna go into the communion bit. Nós vamos ler o texto bíblico para a ceia do Senhor. We're gonna read the passage for the communion. Está em 1 Coríntios 11, In 1 Corinthians 11, verso 23 a seguir. verses 23 and Vamos nos preparar para a ceia do Senhor de pé, amém, irmãos? so if everyone can stand up, we're gonna prepare Eu sei que for está um the pouco communion. cansativo, mas I know it's kind of a tiring, reverência a Deus também, ela promove bênçãos, amém? but God's reverence E quando also nós moves. honramos ao Senhor, estando de pé a Ele, nós estamos de pé diante do juiz dos juízes, And while we're standing, do Senhor dos senhores, we're in front of God, the judges of do judges, Todo-Poderoso, amém? God all powerful. A palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos consagrar agora os elementos, amém? All right, Evangelista we're gonna go Roger. apart and we're
going to Estará just pray consagrando. for the communion. A paz do Señor. Oh Jesús, estos elementos que están en este momento en mi mano, suco de uva y tal vez pan, Señor. Consagramos, Señor. Consagramos en tu nombre, Señor, representando ahora, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Obrigado por todo lo que tú hiciste, Señor. Obrigado porque nos haces partícipes de esta mesa, Señor. Obrigado porque un mes más tenemos fuerza, Señor, para seguir adelante. Te agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Os irmãos que já são batizados nas águas, aqueles também que nos visitam, estão em comunhão com o Senhor, permaneçam de pé e participe da ceia do Senhor. Those who are baptized, you guys can stay standing and we can do communion. Os demais podemos assentar, amém? Vamos louvar o Senhor. Whoever isn't baptized can sit back down. E não precisa esperar uns pelos outros, assim que você pegar e sentir, pode já participar. And you guys don't have to wait for anyone else. Whoever grabs them, you can just start. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Meu Deus, aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Glória a Deus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Obrigado, Jesus. Aleluia. E sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus Diga isso. me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos todos de pé agora. If everyone Aqueles que can não stand up. participaram podem participar. Amém? E nós vamos encerrar com esse cântico. Posso crer no amanhã. Feche os seus olhos e cante se você sabe. Oh, Jesus, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por esta hora. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Profetiza dizendo nessa noite: está nas mãos do meu Jesus, querido está.
está vivo. Este é o motivo de glorificar e de ser alegres e dar glória. O nosso Deus está vivo. Our God is Aleluia. alive. O nosso Jesus ressuscitou. Our God is Meu Deus, obrigado por este momento. Lord, Obrigado thank you por for this esta moment. ceia. Thank you for Obrigado this pela communion. apresentação, Senhor, destes Thank you for these babies, destes presentations, for anjos these ao babies, Senhor. for these angels, Obrigado Lord. pelos pais, pela família, por Thank todos you aqui for- reunidos, thank you for the Senhor. parents, for the family, Agora for ajuda-nos, ó everyone Deus, a united continuar te servindo em alegria, em espírito, Yes, porque a continue alegria to deste serve mundo you ela é in momentânea, spirit. mas a alegria do Senhor ela é permanente. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir, a continuar, a lutar para te servir e continuar sentindo a tua presença. Senhor, nós entregamos esta cerimônia, este culto, entregamos esta ceia ao Senhor, entregamos agora também aquele jantar que será servido. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela abundância, obrigado pela prosperidade, obrigado por tua mão poderosa sobre nós, obrigado pela provisão, ó Deus, mesmo em terra estranha, mesmo em dificuldades e perseguições, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso Deus nesta terra estranha, nesta terra que não é, meu Deus, a nossa terra natal, mas o Senhor nos fez prosperar aqui, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor tem nos guiado aqui, e ninguém, Senhor, vai fazer mal a nós enquanto nós estivermos nesta terra na tua presença, em nome de Jesus. Obrigado por cada um, e todos digam amém. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Deus abençoe todos.